E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Algumas perguntas devem ser importantes, não é? E uma delas é: como se formou o Brasil? Outra pergunta: o Brasil sempre teve esta forma que tem hoje? O Brasil sempre foi grande? Pois é, são várias perguntas que eu vou tentar aqui responder. Vamos então tentar responder a primeira pergunta? O Brasil sempre teve essa forma? Não. Pelo contrário, a forma atual do Brasil é resultado de vários séculos de ocupação no território. Claro que a primeira forma do Brasil ela era muito reduzida, meio parecido com esta imagem que nós estamos vendo. Aliás, esta imagem representa as capitanias hereditárias, que eram grandes lotes que o rei de Portugal criou no Brasil exatamente para ocupar o território. É isso mesmo, ele dividiu o Brasil em lotes e cada lote ele ofereceu a pessoas muito influentes em Portugal. E olha só, é uma primeira forma de se organizar o território brasileiro. Bom, mas se manteve dessa maneira? Acredito que não. Afinal, nós sabemos que hoje o Brasil não é assim, não é? Mas como que se formou então? Como que o Brasil foi ganhando esse território todo? Simples, pelos ciclos econômicos. Ora, que nome difícil, não? Não é não. Veja só, quando você pensar num ciclo econômico, basicamente imagina naquilo que o Brasil, na época, produzia. Bom, no começo ele começou produzindo cana-de-açúcar. Depois, conforme ele foi caminhando para o interior, ele explorou as minas, onde hoje são as Minas Gerais. Olha só, ele foi desenhando. De acordo com o ciclo econômico que os portugueses, os brasileiros aqui estavam desenvolvendo, o território brasileiro ia tomar forma. Depois foram lá para a região norte e, por último, caminharam aqui para a região sudeste e sul com a produção cafeicultura. Ah, professor Rodrigo, o que eles produziram na região norte? As drogas do sertão, o ciclo da borracha e afim. Veja só, então a gente respondeu a primeira pergunta. O Brasil sempre teve essa forma? Não. E como que se construiu essas formas brasileiras? Simples, pelos ciclos econômicos de ocupação e desenvolvimento da nação. Beleza? Até nós chegarmos a esse território que nós temos hoje, foram anos e anos e anos. Aliás, um dos personagens muito importantes nessa expansão do território nacional, nesta formação do território nacional, foram os bandeirantes, grandes desbravadores que os portugueses traziam para colonizar, aumentar o território, escravizar indígenas, capturar indígenas, explorar ouro, procurar ouro e metais preciosos ao longo do território. E convenhamos, conforme eles iam andando, o território ia aumentando de tamanho. Olha só, bem interessante, né? Que legal! Então, o Brasil chegou a esta forma devido a vários contextos sociais, devido a vários contextos econômicos? Sim, e ele é tão grande que nós temos no Brasil 5 regiões. Isso mesmo, garotinho. 5 regiões. Vamos discutir qual? Bom, vamos começar então ao norte. Ao norte nós vamos ter a região norte, inclusive a maior região do Brasil, tomada pela floresta amazônica. Ali, do ladinho do norte, olhando assim bonitinho, nós vamos ter o Nordeste, terra maravilhosa, de muita alegria, de belas praias. Bom, do lado do Nordeste, ao sul, nós vamos ter o Sudeste, onde nós estamos, região de pulse industrial, extremamente miscigenada. Bom, mas já falei do Norte, Nordeste e Sudeste. Ao lado do Sudeste, nós vamos ter a região Centro-Oeste, o celeiro agrícola do país, onde a comida é produzida e também abriga o Grande Pantanal. Ah, e lá embaixo, e ao sul, que região nós vamos ter ao sul do Brasil? Ao sul do Brasil, nós vamos ter a região Sul. É um berço da migração europeia com alemães, italianos, eslavos e outros. Olha só, então o Brasil possui quantas regiões? 5 regiões, e essas regiões elas são divididas por uma ordem política administrativa. Quais critérios que levaram cada estado a pertencer a cada região? Em outras palavras, cada estado a pertencer a algum time. Simples, bonito. Olha só, eles basicamente analisaram critérios
sociais, o tipo das pessoas e critérios físicos que compunham os estados. Beleza, galera? Ah, e eu esqueci também de falar do Distrito Federal. Beleza? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima, discutindo um outro assunto muito importante: a formação da população brasileira.